Oficialmente agora, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, é um prazer receber a todos. Meu nome é Eduardo Luque, eu sou sócio-diretor da IRCO, sou vice-presidente da Abrapsa, somos um associado da Abrapsa e eu gostaria de dar as boas-vindas e agradecer a participação do nosso ilustre convidado, o Leonardo dos Santos. O Léo, ele é representante da PPIC, que é uma das nossas associadas também na Brapsa. Ele atua, lidera essa área de ESG na PPIC e também cuida da parte de expansão estratégica de negócios, né? Como vai, Léo? Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Eduardo. Tudo bem? Muito prazer estar aqui com essa audiência aí maravilhosa, pessoas aí também associadas da Abrapsa e outros convidados, podendo compartilhar um pouquinho sobre esse tema tão importante para a atualidade, né? Para todas as empresas, inclusive. Muito obrigado pelo convite. Legal. E antes de dar a palavra para que você possa entrar no tema, Léo, eu gostaria aqui só de convidar quem não nos conhece ainda, né? A Brapsa, nós somos a Associação Brasileira dos BPOs, muitos dos nossos convidados aqui, participantes já, de uma certa forma, devem nos conhecer, mas para quem não nos conhece, eu gostaria de deixar o convite. E na Abrapsa nós temos, além dos webinars mensais, organizado uma agenda de encontros agora presenciais com diversos grupos temáticos, aí voltados para temas de interesse em específico, inclusive o SG é um dos grupos que você vai coordenar dentro da Abrapsa, Léo, e a ideia é que dentro da agenda desses grupos temáticos, temos temas voltados para a área de people e gestão de pessoas, tributário, a parte de tecnologia e inovação, é que governança corporativa, né? É que de fato a gente tenha os assuntos que são de relevância para quem opera a questão do dia a dia voltado para o nosso segmento, né? E aqui é algo interessante, a gente está para finalizar e nós vamos publicar o primeiro relatório setorial voltado especificamente para o segmento de BPOs aqui no Brasil, um estudo muito interessante e é incrível como a gente hoje fala muito do SG, mas tem algumas coisas que elas já vêm como parte do DNA daquilo que as nossas empresas e o nosso segmento ele já faz há décadas, né, Léo? Então, a hora que a gente captura um pouco as estatísticas, né, a gente vê o quanto que nós somos um segmento inclusivo, no sentido de promover a oportunidade do primeiro emprego, a hora que a gente vê um pouco a escalabilidade da geração de empregos, a gente dá oportunidades para todas as diferentes faixas etárias, a questão da participação feminina no nosso segmento, né, de longa data, já mais representativa do que é, a, a masculina, enfim. Então, são algumas coisas ali que, quando a gente olha para o tema, né, dentro das letrinhas voltadas para a área de pessoas e governança, que é o que nós fazemos, né, voltado para os nossos clientes, a gente vê que, de fato, a gente tem uma pegada, se eu puder colocar dessa forma, muito voltada já para diversos aspectos interessantes. Léo, a palavra é sua, um bom seminário aí para todos. Eduardo, obrigado. É uma baita introdução e concordo totalmente. O setor que nós atuamos, que nós representamos, de fato tem um papel natural, um cumprimento natural dos requisitos aí de ESG, de fato porque somos muito inclusivos, entregamos muita educação para as pessoas que acessam as nossas firmas. De fato, muitos começam, né? O primeiro emprego é no nosso setor e tem uma possibilidade de ascensão gigantesca. Ontem, por exemplo, eu tenho um podcast pessoal e ontem eu entrevistei um sócio de uma Big Four que acabou de se aposentar e ele falou, foi meu primeiro emprego numa firma, né, de prestação de serviços profissionais e ele alcançou posições extraordinárias, né? Então, o nosso setor possibilita isso.
Então isso é muito legal. E de fato tem muitas mulheres. Aqui na PPIC, por exemplo, mais de 55% dos profissionais são mulheres. Eu acho que essa característica não é só daqui da firma que eu represento, de várias outras. Então a gente vai explorar um pouquinho aqui hoje o que que é o ESG, como isso se aplica na prática, quem está fazendo ESG pode divulgar ou não pode divulgar, aquelas que estão divulgando muito, mas estão fazendo pouco, qual é o risco disso? E também explicar para todos que a estrutura de ESG da Abrapsa, que agora está sendo criada, né, com o seu apoio, né, o apoio de outros líderes da Abrapsa e sob a minha coordenação, a ideia é que tenhamos vários bate-papos, porque o tema ESG ele é muito amplo, então é difícil com uma única pessoa consolidar tudo que é requerido, tudo que é necessário para explorar esse tema. Então, a ideia é que ao longo dos próximos meses nós tenhamos vários outros bate-papos com especialistas sobre os aspectos do E, do S e do G. Então, para quem nos assiste aqui, já fiquem espertos, ligados aí nos conteúdos, nos convites que a Abrapsa tem divulgado aos seus associados. Sigam o canal lá no YouTube, né? Porque muitos outros conteúdos riquíssimos que vão complementar esse primeiro bate-papo aqui serão divulgados. Então, muito obrigado mais uma vez, Eduardo, aí pela gentileza, pela abertura para a gente bater esse papo. Toda a equipe que tem nos ajudado, o Manuel também, que compartilhou a ideia de criar esse grupo. Então, sigamos em frente aí para trazer um pouco de conhecimento para a turma. E a todos que estão aqui nos acompanhando, ao longo dessa próxima hora que a gente vai bater um papo, sintam-se bem confortáveis em fazer perguntas aqui no chat. A ideia é que seja uma troca de experiências, não alguém só trazendo informação, até porque esse tema ele é muito colaborativo. A cada conteúdo, a cada pergunta, a gente enriquece um pouco mais. E então sintam-se bem confortáveis de incluir suas perguntas ao longo do bate-papo aqui no chat. A gente vai respondendo, eu, Eduardo, e se a gente não souber responder também, eu prometo que eu vou atrás da resposta e trago para vocês depois, através dos outros webinars ou resposta direcionada para vocês, tá bom? Então, Eduardo, obrigado pela gentileza e abertura. Legal. Vou estar assistindo por aqui. Show de bola. Bom, pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade de vocês, dedicarem um pedaço da agenda de vocês para que nós estejamos aqui falando sobre um tema muito importante, um tema muito atual, que é o ESG. Antes de mais nada, acho que é importante falar que eu sou o Leonardo Santos, né? Todo mundo me chama de Léo. O Léo, ele trabalha numa firma de auditoria, consultoria e serviços de BPO há mais de 10, há quase 10 anos, na verdade. Aqui eu trabalhei em várias áreas e nos últimos anos eu cuido da área de desenvolvimento de negócios, estratégia, marketing e cuido de algumas ações ESG. Nós não temos formalmente, né, uma área específica de ESG, mas desde o início da nossa atuação, nós temos essas práticas bem enraizadas. Algumas ações, elas são muito intensas. Então, por exemplo, nós somos uma firma signatária do Pacto Global da ONU, que é um pacto criado há muitos anos atrás, na época ainda pelo Kofi Annan, e que era um chamamento para as companhias no mundo inteiro para que elas pudessem, de maneira comum, entrar num ponto de convergência e começar a trabalhar por propósitos que ajudassem o mundo a ser melhor. Né? O Pacto Global da ONU, por exemplo, ele se estabelece em 10 principais princípios universais nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente, anticorrupção e outras ações que desenvolvem os desafios da sociedade em geral. E aí, o Pacto Global da ONU, ele tem vários mecanismos ali, assuntos específicos que a sociedade precisa de apoio e essas empresas se predispõem a trabalhar em direção ao atingimento desses objetivos. Lá no Pacto Global,
é chamado de ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, hoje existem milhares de empresas no mundo todo que são aderentes a essa iniciativa. Não é algo obrigatório, é uma iniciativa livre. Quem quiser participar, participa. E então ela se coloca na condição de trazer ações dentro da sua organização que possibilitem o desenvolvimento aí desses objetivos comuns, né? Mas antes disso, antes da gente falar exatamente sobre alguns pactos ou alguns acordos e alguns frameworks, eu acho que vale dizer o seguinte: ESG é uma sigla que fala sobre o E, o environmental, né, o meio ambiente, o S de social, que são os aspectos sociais, e o G de governança, né, governance. Esse assunto, ele ganhou notoriedade nos últimos anos, de fato, porque a sociedade mudou. A sociedade tem exigido cada vez mais que as empresas tenham, obviamente, as empresas têm uma pegada de obtenção de lucro, né? A gente vive numa sociedade capitalista e não tem nada de errado nisso, mas a sociedade, os stakeholders, né? As pessoas que consomem nossas marcas, que vivenciam nossas marcas, que investem em nossas marcas, elas desejam que haja um equilíbrio entre a obtenção de lucro e o respeito aos aspectos ambientais, sociais e de governança, que devem ir além das práticas já básicas, né? Porque assim, quando a gente fala de aspectos ambientais, as leis, quase todos os países, né, os países mais desenvolvidos, e no Brasil essas leis são bem rígidas, você para iniciar um negócio você tem que submeter sua companhia à análise ambiental. Então, existem as agências ambientais que vão analisar os riscos relacionados à sua companhia sob o ponto de vista ambiental e vão te emitir uma licença para você poder operar, para você fazer tudo aquilo que é requerido. E aí, quando você fala sobre os aspectos sociais, nós já temos leis que tratam sobre a necessidade de cumprimento das condições de trabalho, não pode ter exploração infantil, não pode ter uma força de trabalho que vá além ali do que da carga horária definida. Tem uma série de requisitos que protegem o colaborador. E do ponto de vista de governança, também já existem várias leis que estabelecem a criação de regras, de cumprimentos, tem que ter um contrato social, tem que pagar os impostos, tem que ter todo um arcabouço de cumprimento de governança. Mas a sociedade entendeu que só o básico não era necessário, precisava de mais itens. Então a gente precisaria aprimorar essas práticas definidas em lei e tornar algo melhor. Como é que a gente torna isso melhor? Ao longo do tempo foi sendo criado mecanismos. Então tem empresas que têm uma pegada muito mais forte no ambiental. A gente consegue procurar aí, dentre as companhias aí das mais famosas, algumas que têm um apelo ambiental muito forte. Então, elas trabalham com o desenvolvimento de lugares que teve ali um tipo de degradação, algum tipo de impacto ambiental. Elas ajudam aquelas comunidades a serem desenvolvidas novamente, investem naquelas comunidades, investem em processos industriais que impactem menos, né, o meio ambiente, que gera processos industriais mais modernos, que tragam menos resíduos, que gerem menos resíduos na sua operação. E essas práticas elas foram se evoluindo independente das leis. Então, a lei foi o primeiro passo, e aí o segundo passo foram as boas práticas, tanto do aspecto ambiental, quanto do aspecto social e também do aspecto de governança. E isso sempre existiu nas companhias. Né? Normalmente a área de recursos humanos cuidava dos aspectos sociais, a área de meio ambiente cuidava dos aspectos de meio ambiente e a área ali financeira, a alta administração, cuidava da governança. Com essa mudança da sociedade, acesso à informação, as pessoas começaram a ter um apelo diferenciado sobre vários aspectos, né?
e principalmente sobre a sustentabilidade nos negócios, né? Então, as pessoas hoje não querem consumir um produto de uma empresa que está só focada no lucro, mas está poluindo um rio, ou está poluindo uma área ali de preservação, ou está contratando profissionais e exigindo muito mais do que a carga horária, e aí está expondo a riscos, não dá EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual adequados para as pessoas, e as pessoas ficam expostas a riscos e acabam tendo problemas. Hoje a gente ouve muito, especialmente os jovens, falando que não querem consumir um determinado tipo de produto de uma determinada marca, simplesmente porque essa marca faz testes em animais. Isso é muito comum. Outros falam, poxa, essa empresa aqui ela não tem uma reputação tão boa do ponto de vista de governança. Ela já participou de situações que colocavam, tinha uma exposição a riscos ali, a problemas de fraudes. Então, a sociedade vem se alterando e vem exigindo cada vez mais que as companhias sejam sustentáveis e tenham apelos mais direcionados para essas práticas. Então, superado esse aspecto de que ESG já existe há muito tempo e as empresas praticam porque a lei exige isso, agora a gente está numa fase de aprimorar, colocar boas práticas e divulgar isso para o mercado. E aí, nos últimos anos, ganhou a notoriedade, né, o termo mesmo, ESG, onde as companhias passaram a estruturar equipes especializadas em cuidar de tudo isso. É, claro que cuidar de tudo isso não é fácil, não é simples, e ainda há muitas incertezas do que é cuidar de tudo isso, do ESG, né? Porque essas áreas que têm as ações específicas de meio ambiente, de aspectos sociais e de aspectos relacionados à governança, elas continuam existindo dentro das companhias. Dentro da sua empresa, dentro da minha empresa, as estruturas já existem. Mas nesses últimos anos, como a sociedade tem exigido, os stakeholders têm exigido, então foram sendo criados estruturas dentro das companhias, dado cargos, né, lideranças para pessoas, para que elas passem a consolidar tudo que é feito, medir tudo que é feito, avaliar se de fato o que está sendo feito é o melhor, e se não é o melhor, o que pode ser feito para ser aprimorado, colocado isso nas visões estratégicas das companhias, para falar o seguinte: olha, estamos buscando aqui lucratividade, mas nós também estamos alinhados com os aspectos de ESG. Então, esse processo, que ainda está um processo embrionário dentro de diversas organizações, ele tem se evoluído, ele tem sido alvo de muitas críticas, mas também de muitos elogios nos últimos anos, mas tem sido feito dessa forma, tem sido criado estruturas dentro das organizações, dado liderança para pessoas, para que elas possam consolidar e gerenciar tudo que é feito sobre a perspectiva desses assuntos, trazido ali traz esse ponto para um controle e expõe isso para a diretoria, para a alta administração, para os investidores e também para os consumidores. De que maneira que se expõe esses assuntos hoje para os consumidores, para os stakeholders? De diversas maneiras. A gente vê muitas companhias fazendo propagandas em televisões, fazendo posts em mídias sociais, que hoje é o mecanismo de marketing mais forte que existe, falando que a empresa cuida de pessoas, que a empresa cuida do meio ambiente, que a empresa tem um aspecto de governança exemplar, e também através de alguns relatórios. Esses relatórios são chamados de relatórios de sustentabilidade. Eles são muito conhecidos e não é algo novo, é algo antigo também. Já existe há muito tempo grandes organizações, organizações que fazem parte de pactos, como eu mencionei, o Pacto Global da ONU, que foi criado lá no ano 2000, bem antes dessa onda de envelopar esses aspectos com uma nova cara, com uma nova roupa, né, e chamar de ESG, muitas empresas já estavam reportando para a sociedade tudo que estava sendo feito.
através dos seus relatórios de sustentabilidade. Alguma empresa pode dar um outro nome, mas o objetivo é o mesmo, é mostrar o que que a empresa tem feito alinhado às suas estratégias, alinhado aos seus negócios, que vai além do que a lei pede. Isso tudo tem um apelo comercial muito grande, porque a sociedade, como eu mencionei, se transformou nesses últimos anos. A sociedade tem acesso a muita informação, tem conhecimento de tudo que acontece no mundo inteiro, a informação é instantânea, algo que acontece lá na Ásia, em instantes a gente tem acesso, ou talvez até ao vivo, através das redes sociais, na Ásia, na América do Norte, na Europa, em qualquer região do mundo, a gente consegue ter acesso a essa informação. Então, se uma empresa sediada no Brasil, que tem uma filial num país europeu, comete um ato inadequado sob o ponto de vista de governança lá nesse país europeu, em instantes a gente vai saber. Hoje é inevitável esconder qualquer coisa, não consegue esconder, entendeu? É inevitável as pessoas terem acesso a essa informação. Então, diante desses relatórios de sustentabilidade, as empresas já expõem, né, e algumas passaram a expor tudo aquilo que ela faz que vai além do que é requerido pela lei. E o que que as empresas fazem, de fato, que é além do que a lei exige? Do ponto de vista de aspecto social, é, tem que cumprir a lei, a CLT, né, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Mas as empresas também, muitas não são obrigadas a dar um vale-refeição, desculpa, acesso a médicos, né, acesso à odontologia, e a empresa concede. É um benefício que a empresa dá, e isso é um aspecto positivo do ponto de vista social. Ela está apoiando muito mais o colaborador do que ela seria obrigada, vamos dizer assim. A empresa, muitas vezes, concede treinamentos para os seus colaboradores. Quando a gente fala, por exemplo, do nosso setor aqui, o setor que a Abrapsa representa, né, que são as empresas prestadoras de serviços, né, de BPO, essas empresas normalmente investem muito dinheiro, muita energia e muito tempo para treinar os seus colaboradores para que elas sejam especialistas em um determinado assunto, porque esse é o core business do negócio. A gente vende tempo desses profissionais. Para isso, a empresa está investindo muito dinheiro. Então, isso também é positivo. Muitas vezes, o treinamento que é concedido ao colaborador nem é um treinamento técnico da área técnica, mas é um treinamento de como cuidar de pessoas, é muitas vezes um treinamento de ESG, é um treinamento sobre o ponto de vista de comportamento. Então, todos esses pontos, eles precisam ser colocados na balança e demonstrados à sociedade, porque a sociedade quer ter acesso a essa informação. É, além dos aspectos sociais, a gente tem os aspectos ambientais. Então, nesses relatórios de sustentabilidade, normalmente a empresa expõe tudo aquilo que ela faz de adicional. Ela não fala da lei, porque a lei pressupõe que ela tem que cumprir. Esse é o básico. Mas a empresa vai lá e expõe, por exemplo, poxa, eu fiz uma ação pontual aqui, na Semana do Meio Ambiente, e nós, todos os colaboradores, plantamos X árvores, né, num lugar que estava degradado, que tinha um problema. Ou então a empresa vai lá e expõe que ela investiu em pesquisa e desenvolvimento, e através dessa pesquisa e desenvolvimento ela descobriu que um determinado resíduo da operação industrial dela poderia ser reutilizado num outro processo industrial. Ou seja, permitindo que aquele resíduo se tornasse parte de um outro processo e reduzisse a emissão de resíduo, a geração de resíduos. Então, as empresas têm colocado nesses relatórios todas as práticas ambientais avançadas, todas as práticas sociais avançadas, todas as práticas de governança. As práticas de governança, elas permeiam todas as atividades empresariais, vocês sabem muito bem disso, porque vocês lideram companhias desse setor, né? Então, quando a gente fala de governança, a gente consegue remontar anos atrás, que tivemos aí Lava Jato, situações de mercado que
expuseram algumas companhias a situações desafiadoras, sob o ponto de vista de governança, e muitas empresas mudaram, falaram assim, poxa, acho que não vale só eu falar que cumpro a lei. Eu tenho que ter aqui minhas regras internas, minhas leis internas, que é o que a gente chama de procedimentos, políticas, né, as regras internas de como aquele ecossistema vai funcionar. Porque eu preciso que as empresas, que as pessoas saibam que eu, como líder de uma organização, não aceito nenhum tipo de suborno. Não aceito pagar nenhum tipo de suborno, porque isso é ilegal, mas também porque os meus valores não permitem. E tudo isso precisa estar subsidiado sobre uma governança muito robusta, muito relevante, que envolve, para as companhias de capital aberto, por exemplo, um rol de requerimentos regulatórios muito grande. Esse rol de requerimentos está disponível aí nas regras, por exemplo, do novo mercado, que exige conselho de administração, conselho fiscal, que exige comitês específicos, como, por exemplo, o comitê de auditoria, exige uma auditoria externa independente para validar as demonstrações financeiras, né, auditar as demonstrações financeiras. Tem ali a auditoria interna para auditar os processos, os controles internos da organização. Exige um arcabouço de atitudes, de comportamentos muito robusto para garantir que a sociedade seja resguardada de qualquer risco sob o ponto de vista de governança, que eventualmente ela não tem acesso. E as empresas precisam relatar isso para a sociedade também. Então, através dos seus relatórios de sustentabilidade, elas também vão dizer: olha, eu tenho feito isso sob o ponto de vista de governança, que eu tenho um conselho de administração, que são essas pessoas, eu tenho um conselho fiscal, que são essas pessoas, o currículo desses profissionais é esse. São pessoas com bastante capacidade técnica de contribuir sob o ponto de vista de estratégia, sob o ponto de vista de contabilidade, administração, recursos humanos e assim por diante. Então, hoje, isso tudo é exposto de maneira obrigatória para as companhias de capital aberto, né? Já é uma coisa básica para eles. E quando a gente fala de ESG, hoje, através do regulamento, né, da CVM número 59, a partir de 2023, nos relatórios, né, nos formulários de referência que as companhias de capital aberto do novo mercado têm que apresentar para a CVM, tem um item lá de ESG, que ela precisa, o faça ou explique, né? Ele tem que relatar aquilo que ele já faz. E é provável que esse pedido seja aperfeiçoado ainda pela CVM nos próximos anos. Né? Ele peça para ir detalhando cada vez mais o que as companhias de capital aberto lá do novo mercado estão fazendo. E como é que eles estão medindo, como é que eles estão garantindo que aquelas ações de fato estão sendo feitas. Né? Então, observem que são passos mais avançado sobre algo que já era feito. A gente falou do primeiro passo, que são as leis, né, sobre aspectos ambientais, sociais e também de governança. As leis já estão estabelecidas, as empresas já seguem. Depois, as empresas começaram a adotar boas práticas, porque elas entenderam que essas boas práticas eram fundamentais para os seus negócios terem mais sucesso, para eles terem processos de retenção de talentos ainda melhores, para eles conseguirem contratar mais colaboradores. E agora avança para um momento em que a sociedade está exigindo isso de tal modo que companhias de capital aberto, que são reguladas, essas já precisam explicar, compartilhar e explicar o que é feito. Daqui a pouco já vão ter regras claras de auditoria, de como é que garante de fato que aquilo que é feito está sendo cumprido. Porque aí a gente entra num outro ponto muito importante sobre o ponto de vista de ESG. Nesses últimos anos, quando o tema ganhou notoriedade e as pessoas começaram a falar sobre ESG, 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 sem ao mesmo parar e pensar, poxa, isso já existe. Só deram um novo corpo, uma nova alma, uma nova roupa para esse tema. As empresas observaram que
A sociedade estava excluindo determinadas empresas que tinham práticas inadequadas e estavam favorecendo algumas que tinham práticas muito boas e que está tudo bem, está tudo certo. E aí muitas empresas falaram assim, peraí, eu vou pegar então esse assunto de ESG e vou começar a fazer marketing em cima disso. Eu vou começar a falar para o mercado que eu sou muito bom em ESG. E criaram-se nesses últimos anos ambientes muito complexos sobre o ponto de vista de ESG para companhias que muitas vezes não têm práticas adequadas nenhuma. E criou-se até um termo utilizado no mercado aí que se chama greenwashing, né? Que é aquela ação em que a empresa fala que faz alguma coisa, eles chamam isso de lavagem verde, né? Maquiagem verde. Então, assim, a empresa fala que faz, mas na realidade ela não faz nada. Gerou-se até umas críticas no mercado se ESG poderia estar debaixo ou não da área de marketing, porque muitas áreas de marketing aproveitaram essa oportunidade para explorar, divulgar, falar que faziam e que eram referências em determinados assuntos que na verdade não eram. Então criou-se esse termo e a sociedade entendeu, porque de novo, hoje a informação ela está muito rápida, a informação ela é instantânea aqui no nosso celular, ela é inevitável você ter acesso a alguma informação. Hoje ninguém consegue esconder nada de ninguém. Então, ao mesmo tempo que o ESG veio para ajudar, para consolidar tudo que já era feito, mostrar para o mercado que as empresas estão sérias e estão implementando ações positivas que vão além do que é necessário, que estão equilibrando suas estratégias de ganhar dinheiro com as estratégias de manter o mundo sustentável, o mundo correto, de estimular a diversidade, a inclusão, a valorização das pessoas, é, algumas companhias começaram a ir no meio do caminho e falar que faziam algo que não faziam. Então isso ficou algo muito perigoso, se tornou algo muito perigoso. E a sociedade passou a também não prestigiar mais essas empresas, porque falou, né, ela fala, mas não faz. E também a criticar áreas de ESG que estavam sob gestão de marketing. Do ponto de vista pessoal, né, eu não vejo problema nenhum a área de ESG ou as ações de ESG estarem debaixo de um profissional de marketing, porque de fato o que importa não é aonde ele está na hierarquia, e sim se as ações são feitas de maneira adequada ou não. Aqui na minha firma, por exemplo, como eu mencionei, nós não temos uma área formal de ESG, mas nós temos as práticas de ESG implantadas desde a sua concepção, desde o início dos negócios. Então, como eu mencionei, nós temos majoritariamente mulheres na nossa companhia do que homens. E nós sabemos que um tema desafiador que entra no S de social é a inclusão. A inclusão envolve vários aspectos. A inclusão é um tema muito abrangente. Então, como que se trata inclusão dentro de uma organização? E por que que isso é importante? Por que que isso valoriza as nossas relações, valoriza o desenvolvimento dos negócios? Então, é esse tipo de pensamento que a gente precisa ter. E se dentro da organização, quem tem a capacidade de liderar esse assunto, de estimular as lideranças para chegar num ponto de convergência e chegar no ponto de comum ali de pensamento, é o time de marketing, não vejo problema nenhum, desde que seja feito, haja garantias de que é feito, e aí não tem problema. Mas normalmente o que tem acontecido é as estruturas de ESG estarem debaixo da área de recursos humanos ou criar áreas específicas de recursos de ESG. Eu me lembro, 15 anos atrás, eu trabalhei em uma indústria líder no seu segmento, uma indústria de origem europeia e uma referência no setor que eles atuavam. Lá atrás já existia uma profissional, até um abraço para ela, que na minha opinião é uma referência em responsabilidade social, que é a Mona Chama. A Mona, ela já liderava e liderou por décadas a área de responsabilidade social daquela organização.
Então, não existia o termo de ESG e a empresa já investia dinheiro, tempo, e a alta liderança apoiava as ações de ESG, dentre elas o S, que eram os aspectos sociais. Então, assim, o que que a gente pode fazer para que a comunidade em torno da nossa companhia se desenvolva, cresça? A gente tem que levar a educação. Ah, mas educação é um aspecto necessário a ser cumprido pelo governo. O governo tem que trazer educação para as pessoas, é verdade. Você tem total razão, mas a gente sabe que isso não acontece da maneira que nós precisamos. Por isso que as empresas precisam muitas vezes trazer treinamentos complementares para os seus colaboradores. Isso é fundamental. Muitas vezes, do ponto de vista social, a empresa ela está inserida numa região que a sociedade em torno dela não tem desenvolvimento. Dias atrás, eu estava falando com um presidente de uma grande agropecuária do Amazonas, e ele me disse: olha, quando a agropecuária começou as operações nessa determinada região, aquela comunidade local, ela não tinha conhecimento necessário para atuar na agropecuária, né? Não tinha os skills requeridos. E o governo carecia de colocar ali educação. Então, teve que fazer acordos com o governo para que ambos investissem no desenvolvimento daquela sociedade, daquele grupo de pessoas. Então, quando você faz isso, você obviamente está dentro da estrutura do S, de social, estimulando, investindo, fazendo mais do que é necessário. O seu foco, o seu objetivo final é fazer negócios e ganhar dinheiro, mas você está alinhado a isso, desenvolvendo a sociedade, investindo mais do que teoricamente você precisaria ou deveria investir, permitindo que aquela comunidade local cresça junto com os seus negócios. E ele me falou mais, falou, olha, não foi só o desenvolvimento técnico que a gente teve aqui no governo e falar, olha, eu preciso de desenvolvimento técnico, de profissionais que saibam fazer atividade A, B e C. Precisamos de hospital, precisamos de escolas para as crianças, precisamos desenvolver aquela região de maneira total. E isso é muito comum em cidades muito afastadas dos grandes centros. Eu vivo aqui em São Paulo, capital, eu imagino que a maioria, né, de vocês vivam, né, em grandes centros. Entretanto, há pessoas, talvez até que nos acompanhem, que estão em cidades menores, com menor infraestrutura disponível, com menos disponibilidade de serviços públicos, de serviços comuns e até mesmo de educação. Às vezes a educação limita o crescimento da pessoa. Então, qual é o papel da empresa nesse sentido? Depende. Se a empresa quer desenvolver naquele determinado local, naquela determinada região, os seus negócios, ela vai ter que, de alguma maneira, interagir com o ente público e contribuir para que haja um desenvolvimento, para que haja ali uma prosperidade do ponto de vista também de serviços públicos. Senão o negócio não vai existir. Então, quando uma companhia decide fazer isso, ela está estimulando o aspecto S dela, está fazendo mais do que aquilo que é necessário, que é devido, porque ela também vai ter um resultado, mas ela está alinhando sua estratégia a práticas aceitas pelo mercado, aceitas pelos stakeholders, especialmente pela sociedade. A sociedade valoriza isso, entendeu? E como eu entrei nesse aspecto de relacionamento com o governo, a gente tem que falar também do G, que é a governança. Porque como é que eu faço esse relacionamento entre ente privado e ente público sem que haja nenhum tipo de conflito de interesses, sem que haja qualquer tipo de descumprimento das leis e uma iniciativa positiva não se torne, não resulte em algo negativo. Então, para isso, você precisa ter suas regras bem estabelecidas, sua estrutura de governança bem organizada, clara e transparente. E isso vem da alta administração, isso vem dos acionistas, isso vem dos administradores, do presidente, da diretoria e vem cascateando para baixo, é o famoso top-down, né? Então, você precisa ali ter hoje.
Hoje já é regra para alguns lugares, né? Alguns estados já têm suas próprias leis específicas de relacionamento com o ente público. Mas, de maneira geral, todas as companhias têm que seguir a lei chamada 12846, que é a lei anticorrupção. Então, essa lei determina vários aspectos de boas práticas que as companhias precisam seguir para que elas tenham um processo um pouco mais organizado e evite qualquer tipo de interferência de corrupção, de impacto entre o ente privado e o ente público. Então, tendo um código de ética bem estruturado, definido, um código de conduta, um canal de denúncia dentro da sua organização, reportes adequados, né, no caso de uma infração, de algo errado, as regras claras para os colaboradores. Então, não adianta você falar, olha, eu tenho aqui um canal de denúncia. Se acontecer algum tipo de situação inadequada que foge ao nosso código de ética e código de conduta, você pode ir lá e relatar. Não, você tem que, de fato, treinar o seu colaborador quais são as situações que podem acontecer e que você não aceita, você como dono de um negócio. Não aceita porque isso não faz parte dos seus valores, não aceita porque isso descumpre a lei e não aceita porque aquilo expõe a risco a organização. E quando você expõe a risco a organização, você está expondo a risco um conjunto da sociedade também que faz parte daquilo. Você está expondo a riscos pessoas que muitas vezes não sabem o que está acontecendo e podem perder o emprego por uma infração, podem ter inúmeros impactos. Então, as empresas passaram a se estruturar mais, sob o ponto de vista de governança também, para que elas pudessem ter os seus negócios coexistindo em lugares que precisam ser desenvolvidos. Vocês estão enxergando como está sendo feito, assim, é algo muito interligado. É muito interligado. Então, nós temos as leis, temos as boas práticas, mas nós temos também um ciclo virtuoso de ações que precisam ser cumpridas, que estão totalmente interligados, que os aspectos ambientais, sociais e de governança, que sem um desses itens, o processo não anda. Até por isso que as pessoas chamam esses três temas de tripé da sustentabilidade. Então, um deles que sai desse conjunto aqui pode impactar negativamente ou até mesmo não permitir que os outros assuntos sejam desenvolvidos, entendeu? Então, todos esses aspectos, eles têm sido feitos por organizações, hoje em dia, cumpridos por quase todas as organizações. Então, talvez você esteja se perguntando, caramba, Léo, então eu aqui na minha empresa, a gente não tem uma área de ESG, a gente não tem uma pessoa que cuida de ESG, então eu já cumpro o ESG? Provavelmente sim, se a sua empresa cumpre minimamente as leis, que é o que é esperado, então teoricamente você já está cumprindo ESG, mas nos níveis mínimos. Hoje está sendo desenvolvido framework em nível mundial, em países, né? Existem vários grupos aí desenvolvendo formas de medir o seu nível de impacto de ESG. Ainda não está claro isso, né? Quais são os níveis altos, níveis básicos, né? Mas assim, quando você cumpre sua lei, você está ali no primeiro estágio, mas você já está cumprindo o ESG. Agora, todas aquelas ações que você faz de maneira voluntária, de maneira objetivando desenvolver o entorno, desenvolver o interno, desenvolver ali as pessoas, desenvolver a governança, desenvolver mais ações sob o ponto de vista ambiental que não está no script, então você começa a evoluir. Você começa a ir para o estágio 2, estágio 3, você começa a avançar na governança desses assuntos, né? Os seus níveis começam a serem elevados. Até o dia que você se torna uma referência. Hoje, existem empresas que são referências nesses assuntos. Não vou citar companhias aqui, mas, por exemplo, tem companhias de capital aberto, que você entra lá no site de relação com investidores e você tem acesso aos relatórios de sustentabilidade expostos por eles. Quando você começa a ler aqueles relatórios, você fala, meu, essa empresa investiu milhões e milhões e milhões e milhões de reais em ações que não fazia
não tinha ligação com o seu negócio. Ela não era obrigada a fazer aquilo. Mas aí a gente volta. Ela não era obrigada. Ela fez porque ela queria fazer. Porque ela entendeu que as suas estratégias estavam alinhadas também a valores que trazem sustentabilidade aos seus negócios. Isso faz com que a companhia esteja muito mais organizada para viver mais tempo, entendeu? A empresa que tem processos maduros, de governança maduros, ela vai existir por muito mais tempo, entendeu? Então, ela entende, esse tipo de companhia entendeu que ela não é só focar no lucro, ela tem que focar na sustentabilidade do negócio. E para focar na sustentabilidade do negócio, ela precisa ter práticas que vão além do trivial, que vão além do que é exigido por lei, entendeu? E isso tudo tem gerado mais resultado, mais venda. Então, se você está se perguntando, poxa, Léo, mas eu fazer tudo isso, eu só estou pensando aqui que eu vou ter que dedicar mais tempo, mais energia e mais dinheiro. Isso tudo retorna para mim como negócio? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida, porque fazendo isso, como eu mencionei, sua empresa se torna mais sustentável. Sustentável que eu digo do ponto de vista de sustentabilidade mesmo, dela poder existir. Ela vai ser muito mais madura para ela não falir daqui a um tempo, para que ela não caia em problemas graves que podem prejudicar a continuidade dos seus negócios, né? Ela vai permear ao longo do tempo. Ela vai ter pessoas muito mais capacitadas e com compreensões mais amplas sobre o ponto de vista das suas estratégias. Vão ter pessoas que vão contribuir mais sob o ponto de vista de ideias para desenvolver a empresa. Mas, além disso, os seus clientes vão valorizar mais a sua empresa. Hoje, como eu cuido de desenvolvimento de negócios aqui na firma, eu vendo serviços, né, eu me relaciono com grandes organizações do mundo inteiro. E depois que a gente passa sobre a validação técnica e que a empresa já decidiu é, nos credenciar como potenciais parceiros, e aí vai participar daquele bid normal, muitos de vocês certamente já participaram disso, eles pedem para que nós façamos o preenchimento dos seus cadastros, né? E aí vem um formulário de cadastro de fornecedor e eles nos perguntam. Hoje é muito comum, você tem um relatório de sustentabilidade disponível para nos. Se você tem, está disponível, consegue me enviar? Eu quero analisar. Você tem práticas de ambientais, você tem práticas sociais, você tem práticas de governança. Quais são? Porque para cada uma dessas letras, você abre milhares de outras ações. Só que, se você muitas vezes preenche que você não tem, eles já têm uma forma de medir. Cada empresa tem a sua forma de medir. Algumas simplesmente só perguntam, outras perguntam e se você não tem, ele te descredencia. Tem um critério ou tem ou não tem, ponto final. E tem outras que te colocam em níveis diferentes. E quanto maior o seu nível sobre o atendimento dessas regras, dessas práticas, desses comportamentos aceitos pela sociedade, vai ser muito mais valorizado por parte do seu cliente e você vai ter um relacionamento muito mais positivo. Então, isso vai significar mais dinheiro, mais vendas, mais tudo. Sob o ponto de vista de contratação, imagino que, ainda mais no nosso setor, nós temos um desafio muito grande para contratar profissionais. Primeiro, para encontrar profissionais preparados para os desafios que nós temos em mãos. Por isso que o Eduardo, desde no início, né, Eduardo Luque mencionou que o nosso setor, ele naturalmente tem os aspectos ESG implementados na sua organização. Por quê? Porque normalmente o nosso setor de prestadores de serviços de BPO é o primeiro emprego do sujeito, né? A pessoa está começando ali, a gente aceita, porque a gente sabe que vai ter que treinar, e aí já treina no nosso método, no nosso modelo, com os nossos valores. A gente também tem a oportunidade de trazer ali o conhecimento técnico correto que a gente entende que é necessário, que muitas vezes a universidade, que é onde se obtém o principal conhecimento, algumas deixam aspectos relevantes de fora, então a gente tem que fazer ali injeções específicas,
Normalmente você tem a oportunidade de crescer independente da tua origem, da sua situação, do seu credo, da sua religião, não importa. Você tem a oportunidade de crescer. Tem muitas mulheres na organização, então assim, a inclusão, a diversidade, ela é fantástica, né? Mas hoje, quando você tem isso exposto para o seu cliente gosta. Então eu entro num outro ponto. Fazer marketing é importante para quem faz ESG? De novo, meu entendimento pessoal, sim, é importante. Por quê? Muitas pessoas, muitas empresas que não fazem nada estão falando muito. A sociedade já está entendendo isso e já está abolindo essas companhias, falando, pô, você não para de falar porque você não faz nada. E muitas empresas que fazem muito não falam nada, até por medo, porque o tema ESG veio de uma maneira tão abrupta no nosso meio que as pessoas que já cumpriam os aspectos, né, ambientais, sociais, de governança em níveis muito evoluídos, com boas práticas, falaram assim: caramba, o que que é ESG? Como eu vou fazer isso? O que é isso? Eu não vou falar nada porque se eu falar alguma coisa vão me desmentir. Ficaram com medo. E isso tornou um conjunto de empresas que tem muitas ações positivas e belas, num momento de estagnação de comunicação. Então, eu os estimulo, se vocês têm ações, mesmo que sejam as mínimas, as básicas, exponham isso. Monte uma apresentação, fala, ó, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Mas não pare aí. Leve isso para a alta administração, vocês que provavelmente fazem parte da alta administração, discutam isso, tentem trazer os aspectos ESG para dentro da estratégia do negócio, associe como você vai crescer do ponto de vista de business, mas como esses assuntos estão acompanhando o business. E criem também um planejamento de ações a curto, médio e longo prazo. A gente está focado em fazer o negócio acontecer. Então, às vezes, esses aspectos adicionais, eles estão ao nosso lado e a gente não dedica tanto tempo, mas a gente precisa dedicar energia, tempo e recurso nisso. Então, coloque dentro da estratégia, crie planos, crie metas. Fala, poxa, eu consigo fazer isso daqui. Por exemplo, muitas empresas de prestação de serviço adotaram o home office, ou integral ou parcial. A questão que eu quero dizer aqui, ó, não é se você deve ou não aplicar o home office. Isso é opcional e cada companhia tem que saber a sua devida regra. Entretanto, para aquelas que já adotaram o home office, você provavelmente sabe o percurso do seu colaborador, o percurso que o colaborador fazia de casa até o trabalho. Então você consegue medir quanto tempo ele economizou, você consegue medir quanto de emissão de gases poluentes você reduziu, se esse sujeito viesse trabalhar de ônibus, de carro e assim por diante. Então hoje, se você quiser fazer uma métrica de avaliação de todo aquele impacto ambiental que você teve positivamente, só usando o home office como exemplo, você consegue. E isso é legal se você usar isso como marketing para falar para os seus colaboradores, para que eles falem, pô, isso é legal, isso retém. Se você falar isso para os seus candidatos, falar, olha, a gente tem essa prática aqui de home office, mas também isso resulta numa prática ambiental adequada, os potenciais candidatos gostam. Quando você fala isso para os seus clientes gostam. Porque hoje, toda a sociedade, as principais empresas, as maiores empresas, e até as pequenas, elas estão convergindo para os pontos em comum. E um ponto em comum que todas já acharam é o ESG. Isso é inevitável, tá, pessoal? Então, se vocês têm ações, eu estimulo organizarem de maneira adequada no material e divulguem sim, deem publicidade a isso. Isso é importante, isso tem uma valorização e é um ativo hoje para as companhias. Companhias com práticas ESG são mais valorizadas do que aquelas que não têm, tá bom?
Então, eu os estimulo a divulgar se vocês têm essas ações. Se vocês não têm, eu não tenho o que divulgar, senão vocês vão cair naquele greenwashing que não é a ideia. Mas criem ações para que vocês possam, a curto, médio e longo prazo, ter o que mostrar para os seus clientes. Eu entendo que o ESG é uma prática, como, de novo, já existe, agora foi dada uma nova roupa, uma roupa mais moderna, contextualizada, e que não vai embora. Ele vai ficar no nosso contexto para o resto da vida. E vai ser inevitável as empresas fazerem negócio com empresas que tenham essas práticas adotadas, tá bom? Bancos, muitas instituições financeiras, especialmente fundos de investimento, já existem hoje fundos de investimento que só direcionam recursos, e isso não é um fundo de investimento pequeno, são fundos de investimento bastante significativos, com investimentos aí bilionários, só estão colocando recursos em companhias cujas práticas ESG são avançadíssimas. Entendeu? Que o seu apelo ambiental é muito alto, que o seu impacto para a sociedade é imenso. Muitas vezes a companhia ela já está tão inserida, o seu business está tão estruturado e consolidado que a dedicação para ESG acaba sendo algo tão substancial quanto o próprio business, entendeu? Está muito enraizado no coração ali daquele negócio, tá bom, pessoal? E como esse tema é muito amplo, e de novo, tem especialistas de aspectos ambientais, tem especialistas de aspectos sociais, aspectos de governança, tem algumas pessoas que entendem dos três temas, não são tão especializados em cada um, mas entendem do contexto, mas existem aí os profissionais que estão cuidando disso. O mais importante é você dar o primeiro passo, fazer algo em direção a isso. E nós da Abrapsa, pensando em contribuir com a sociedade, especialmente com os nossos associados, nós gostaríamos de dividir que este bate-papo aqui, esse primeiro bate-papo, é só um, né? É o começo. Então, nós teremos nos próximos meses vários outros encontros online, como este aqui, com especialistas sobre o tema ambiental, sobre o especialista do tema social, do tema de governança. E vocês vão observar ao longo dessa jornada, e eu já os convido e peço para que vocês, além de participarem, convidem os seus clientes, convidem os seus colegas, convidem outras empresas que eventualmente não são ainda associados da Abrapsa para fazer parte, para estar conosco, entendeu? Porque isso enriquece todas as empresas. Não há um setor específico, é todo o conjunto de companhias precisa estar aderente a essas práticas. E vocês vão observar que quando a gente começar a falar de meio ambiente, é um tema muito aberto ainda, muito grande. Então, um especialista só falando sobre o tema ambiental não vai ser o suficiente. Vai ter que trazer um especialista ambiental para a indústria, um especialista ambiental para a empresa de serviço, um especialista ambiental que entende dos acordos internacionais que já estão sendo desenvolvidos, outro especialista ambiental que vai poder falar dos frameworks. A mesma coisa vai acontecer com o S e com o G. E a diretoria de ESG da Abrapsa já tem uma agenda organizada, estruturada para trazer esse conteúdo totalmente aqui para vocês, para que vocês tenham acesso e se beneficiem disso, porque sabemos que para vocês terem sucesso, para nós termos sucesso, eu me incluo nessa organização, para que nós continuemos com os nossos negócios bem-sucedidos, uh, tendo crescimento, tendo sustentabilidade, é inevitável que a gente faça essas ações de maneira correta e organizada, tá, pessoal? Eu quero convidá-los a fazer perguntas aí, tá? A gente já passou aqui mais ou menos uma hora do nosso bate-papo. Antes da gente finalizar, eu queria que vocês fizessem algumas perguntas aí. Como o Eduardo já apareceu aqui, eu já vou pedir para ele fazer alguma pergunta. De novo, se eu não tiver a resposta, a gente traz a resposta depois, busca de um especialista. Mas aqui a ideia é a gente bater um papo, contextualizar e trazer um ponto de vista também complementar à dúvida, tá? Legal, poxa, muito bom, Léo, muito bom. Aqui talvez só para fazer alguns complementos e trazendo um pouco o que eu tenho acompanhado para só meio que
retificar ou deixar mais clara a questão do aspecto regulatório, empresas de capital aberto, para a gente ver como esse assunto vem de fato mexendo com todos. Boa. Eu fiz uma listinha aqui da onde esse tema do SG hoje entra no tema de apresentação e preocupação das empresas de capital aberto. Hoje, nas demonstrações financeiras, a CVM já exige que você divulgue especificamente aspectos de impactos, né, na questão de julgamento de políticas contábeis e tudo mais, voltados especificamente para os riscos ESG, isso nas notas explicativas das demonstrações financeiras. Os relatórios de sustentabilidade ou integrados a partir do ano que vem, necessariamente, se publicados, vão ter que ser auditados, um relatório de asseguração limitada, então eles passam a ter algum tipo de asseguração por uma auditoria independente. Os relatórios de press release, né, eles necessariamente já tecem comentários, né, voltados para essa área. O formulário de referência foi totalmente revisitado, né, a CVM 80, e ele traz a questão do SG também como um tema crítico. As empresas, inclusive, têm que divulgar os fatores de risco por ordem decrescente de sua importância, impacto, tem que ter um capítulo específico voltado para os temas de SG. Temos um informe de governança, agora com os conceitos de aplique ou explique. Então, se você por algum motivo não faz, você tem que explicar o porquê que você não está fazendo. Isso vale para o tema do ESG e para as empresas que têm o capital registrado na SEC, ainda tem a questão do 20F, né? Então, em todas essas informações que as empresas divulgavam, né, informações contábeis, financeiras, em todas elas agora você tem a necessidade de meio que complementar com o capítulo do ESG. E para quem não tem a obrigação, né, para quem não tem o regulatório e é obrigado a fazer isso, poxa, nada melhor do que a gente poder ter essas referências para buscar nesse tipo de empresa. E o Brasil tem avançado demais. Eu acho que quando as coisas, às vezes no Brasil, as coisas demoram para pegar, né, para ter tração, mas uma vez que a sociedade compra e a gente tem os aspectos de imposição regulatórias em alguns setores e tudo mais, é questão de tempo, a gente acaba meio que acompanhando, né? O setor privado, de uma forma geral, ele tende a acompanhar todas essas tendências. Então, eu não tenho a menor dúvida que daqui 1, 2, 3, 5 anos, na medida em que a gente retome esse assunto, a gente vai estar falando de um ambiente que cada vez mais o tema ESG. A questão que fica é, de repente, num determinado momento, a gente vai ter um único relatório para apresentar tudo isso, e não mais 7, 8 relatórios diferenciados. Isso está sendo discutido muito também, né? Mas é isso, Léo. Eu queria mais uma vez aqui para fazer o fechamento, agradecer a participação de todos, deixar novamente o convite para que as pessoas possam conhecer a Brapsa. Queria te agradecer imensamente aí pela tua contribuição, por você ter aceito o convite de estar conosco. E certamente a gente vai retomar esse assunto via os grupos temáticos, os webinars, enfim. Isso aqui é só uma primeira conversa de muitas que teremos aí ao longo dos próximos meses contigo e os nossos associados da Abraps, tá bom? Perfeito, Eduardo. Muito obrigado. Obrigado por complementar esses pontos aí vinculados às exigências regulatórias. Também concordo que conforme evoluir e maturar esse assunto ao longo do tempo, é provável que haja um único relatório. Como há muita discussão e ainda nada muito claro, mas já tem algumas ações obrigatórias, né? Ao longo do tempo é normal que haja uma convergência para algo comum. E, e é um tema que, de fato, a gente não tem que olhar o que é obrigatório, sim o que é boa prática, o que o mercado está exigindo para que nós tenhamos, para a gente continuar com os negócios vivos, né? Então, eu fico feliz de fazer parte aqui com você, com o Manuel, com toda a equipe desse grupo de ESG. Tenho certeza aí que a gente vai contribuir bastante para a turma. Vamos aprender também com a turma, porque certamente muitas empresas têm práticas interessantíssimas aqui. E mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade, tá bom? Muito bom. Desejo um excelente dia a todos, então. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Boa semana a todos. Obrigado.